Então, boa noite, gente. Eu peguei uma colinha aqui, um resumo do Lattes de Medeiros. É maior do que isso, mas é o resumo do Lattes dele, tá? Então, para apresentar a vocês, né, o palestrante da noite, José Medeiros, é graduando em licenciatura em Física aqui pela UFPSA, ou seja, da casa. Ele é membro do grupo de pesquisa de estudos em cosmologia, foi, na verdade, entre 2021 e 2023, bolsista pela iniciação científica da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP, entre 2023 e 2024, tendo menção honrosa, inclusive, na 28ª Jornada de Iniciação Científica. É desde 2021 membro do grupo de pesquisa e ensino em cosmologia, astronomia e astrofísica, o GPECA, e tem interesse em cosmologia com foco na descrição termodinâmica da energia escura enquanto um fluido relativístico fora do limite adiabático, que é o que ele vai falar hoje, orientando do nosso coordenador Edson, e já publicou um artigo esse ano, e esse é o segundo artigo publicado, e com vocês a palestra de Medeiros. Obrigado. E tem café, tá, gente? Eu quero começar falando o seguinte: o que as coisas em si possam ser, não sei, nem necessito sabê-lo, porque uma coisa jamais pode aparecer-me de outra forma a não ser um fenômeno. E com essas aspas, Immanuel Kant estabelece na sua obra Crítica da Razão Pura as bases da doutrina do idealismo transcendental. E segundo essa doutrina, nós não temos acesso ao que as coisas em si de fato são, mas apenas as manifestações dessas coisas na nossa realidade material. Então, de certo modo, em sua epistemologia, Kant estabelece as bases da ciência moderna. No caso da física, por exemplo, que é o que a gente está mais acostumado, nós não estamos preocupados em responder por quê, mas sim como. A cosmologia, em particular, é uma área da física que é altamente fenomenológica, certo? Os cosmólogos clássicos estão preocupados em achar a melhor representação possível para os dados observacionais. Nós vivemos para modelar fenômenos. E, com isso em mente, cá estou eu, José Medeiros, para falar um pouquinho para vocês sobre o meu ofício um tanto quanto kantiano, certo? Vamos agora entender o como de uma modelagem termodinâmica da energia escura fora do limite adiabático. Bem, eu queria começar um pouquinho falando quais são os pré-requisitos básicos necessários para se estudar cosmologia, certo? Porque, obviamente, essa é uma palestra de cosmologia e eu acho que é interessante a gente começar a entender como estudar cosmologia para quem tem interesse, certo? Então, quais são esses pré-requisitos? Bem, tudo. Basicamente, tudo é pré-requisito para estudar cosmologia, só que também não vão ser tão extremos, né? É brincadeira. Aqui eu coloquei alguns dos pré-requisitos que eu estudei na minha iniciação científica, e o primeiro deles é a mecânica clássica, certo? Para qualquer coisa que você for estudar na física, você vai precisar de mecânica clássica. E aqui eu destaco o formalismo newtoniano, principalmente, mas eu também destaco o formalismo lagrangiano e hamiltoniano. Esses dois últimos eu coloquei um asteriscozinho porque eles são mais comuns em cosmologia quântica, certo? Que trata do universo primordial, sabe? Inflação, esse tipo de coisa. No nosso modelo, eu e Edson trabalhamos mais no universo tardio, largas escalas, e para a gente o formalismo newtoniano é mais do que suficiente. Além disso, a álgebra linear, não é só a mecânica quântica que a álgebra linear é importante, na cosmologia também, porque nós conseguimos reescrever a teoria da relatividade especial em termos muito mais sofisticados, certo? E se nós estudarmos álgebra tensorial, esses termos tornam-se mais sofisticados ainda, certo? A gente consegue aglutinar a maioria das equações da relatividade especial em uma única equaçãozinha tensorial, certo? Assim como, por exemplo, na eletrodinâmica de Maxwell, a gente consegue simplificar as 4 equações de Maxwell em uma única equação tensorial, e assim por diante. E a álgebra tensorial é super importante porque é com ela que a gente estuda a geometria diferencial. Talvez de todos os tópicos que eu vou listar aqui, próximo inclusive a teoria da relatividade geral, seja a mais importante de todas. Porque é através da geometria diferencial que a gente consegue tirar a interpretação da gravidade, não enquanto uma força, como Newton acreditava, né? Mas sim enquanto a deformação do espaço-tempo. A geometria diferencial é de suma importância
para a relatividade geral, para todas as teorias que derivam da relatividade geral. Com isso, a gente já pode iniciar os trabalhos, né? Então vamos lá. Como qualquer área que deriva da teoria da relatividade geral, nós sempre começamos com as equações de campo de Einstein, certo? R min menos 1 meio de G min é igual a Q T min. Mas o que são essas coisas, né? R min é o tensor de Hit, que está associado à curvatura do espaço-tempo. G min é o tensor métrico, que é como a gente mede distâncias nesse espaço-tempo. O R minúsculo, o R, perdão, sem os índices, é o escalar de Hit, que é o tensor de Hit contraído no segundo índice. E a gente também tem o tensor energia-momento, o T min, que é essencialmente a fonte de campo gravitacional, certo? Também tem esse Qi aí. E esse Qi é igual a 8πg sobre CA², que é o que a gente chama da constante da gravitação einsteiniana. Veja que ela depende da constante da gravitação newtoniana, do G, e da velocidade da luz elevada à quarta potência. Só que, pessoal, é comum nós trabalharmos em teoria da relatividade geral em unidades normalizadas, certo? Ou seja, em unidades em que 8πg é igual a C, que é igual a 1, certo? Nesse caso, o Qi fica igual a 1, que a gente fica com a equação de Einstein nesse formato aqui. Muda muita coisa? Essencialmente não, mas para a gente não carregar esse fatorzinho daqui, a gente normaliza, certo? E essa equação daqui é muito importante, por quê? Porque se a gente fornecer o tensor métrico, e se a gente fornecer o tensor energia-momento, a gente consegue solucionar as equações de campo de Einstein, que são 16 equações, né, das quais 10 são independentes, e determinar outras equações que vão descrever a dinâmica do espaço-tempo trabalhado. No caso da cosmologia, nós trabalhamos com o universo, certo? E nós modelamos na cosmologia o universo como um fluido perfeito, com tensor energia-momento dado por esse camaradazinho aqui. T min igual a ρ, uni menos P, H min. Mais uma vez, o que são essas coisas? Ρ é a densidade de energia, P é a pressão. Esse U com mi ou com ni é a mesma coisa, certo? É a quadrivelocidade, que é uma velocidade generalizada, que a gente vê em teoria da relatividade especial, que em referenciais comóveis tem componentes 1, 0, 0, 0, certo? E além disso, o H min é o tensor de projeção no espaço de repouso local da quadrivelocidade, que é basicamente uma maneira aglutinada da gente escrever todo esse cara que está aqui em cima, certo? Beleza, agora a gente já sabe o tensor energia-momento. Para a gente resolver as equações de campo de Einstein, falta a métrica. Então, qual é a métrica que a gente usa na cosmologia? Essa não é uma pergunta muito simples, certo? Porque o universo é enorme, certo? Então, como é que a gente consegue medir distâncias em um universo? Bem, para responder essa pergunta, a gente introduz o princípio cosmológico, que diz que em largas escalas o universo é homogêneo e isotrópico. Ou seja, o universo se parece de todas as posições e independente para onde eu olho, certo? Não há posições privilegiadas no cosmos. Nós não estamos em vantagem em relação a, sei lá, alguma pessoa em Vênus, certo? Todas as posições no cosmos são equivalentes. E a métrica que segue esse princípio é a famosa métrica de Friedmann-Robertson-Walker, também chamada de métrica de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, né? Às vezes adicionam Lemaitre aí, que é dada por esse seguinte elemento de linha em coordenadas esféricas. ds2 é igual a dt2, tem, certo? Menos a ao quadrado vezes esse trambolhão todo. Mas a gente não precisa entrar em detalhes específicos de como é a estrutura dessa métrica. Mas tem duas coisinhas aqui que eu quero chamar a atenção. A primeira delas é o A, que é uma função de tempo, e é o fator de escala, que a gente pode dizer que é uma espécie de raio do universo, certo? É basicamente a nossa medida de distância no universo, certo? Toda vez que a gente vai, por exemplo, na mecânica clássica, a gente costuma sempre derivar em relação ao tempo. Em cosmologia, é comum a gente derivar em relação ao fator de escala. E além disso, esse casinho daqui é o que a gente chama de constante de curvatura. E ele tem 3 valores a depender do tipo de universo que a gente tem. Ele pode ser mais 1 para um universo aberto, 0 para um universo plano e menos 1 para um universo fechado. Os casos em que é mais 1 e menos 1 são um pouquinho complicados porque as equações não ficam tão simples. Só que, para nossa sorte, o que é observado é que o universo em largas escalas é plano. Então a gente trabalha com K igual a 0 e a partir daí conseguimos, né, determinar equações relevantes na cosmologia. Agora, já que a gente tem o tensor energia-momento,
a gente tem o tensor métrico com k igual a zero, a gente pode substituí-los na equação de campo de Einstein, as equações de campo de Einstein, no plural, como eu disse, são 10 independentes, e chegar em duas equações independentes. A primeira delas talvez seja a equação mais importante da cosmologia, certo? Que é a equação de Friedmann, e a segunda não tem um nome específico, alguns autores costumam chamar de equação da aceleração. Tem outra equação cujo formato é mais propício para a gente chamar de equação da aceleração, tanto que alguns outros autores, como é o caso do Weinberg, por exemplo, chamam essas duas equações como equações de Friedmann, no plural, certo? Mas a equação de Friedmann, de fato, é essa primeira daqui. Além disso, veja que a gente tem duas equações em três incógnitas. A gente tem A incógnita, Rho incógnita e P incógnita. A gente precisa de uma terceira equação independente que relacione P e Rho. E é aí que a gente introduz uma equação de estado barotrópica, certo? P igual a ômega Rho, onde ômega é o parâmetro dessa equação de estado. Esse ômega pode ser constante, esse ômega pode variar no tempo. No caso do fluido perfeito, a gente considera esse ômega constante. Antes de avançar, pessoal, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa equação de Friedmann, porque ela traz algumas coisas um tanto quanto chocantes até para a época que ela foi derivada. As equações de campo de Einstein, elas foram derivadas em 1915, certo? Esse ano completam 110 anos da derivação das equações de campo de Einstein. E uma das primeiras pessoas a solucionar as equações de campo de Einstein para a métrica de Friedmann-Robertson-Walker foi o Alexander Friedmann, que era um físico russo, que inclusive, se eu não estou enganado, as resolveu no fronte de batalha. Certo? Reza a lenda que ele estava lá no fronte de batalha, aparentemente eu acho que a guerra não estava pegando muito. Ele teve tempo de resolver as equações de Einstein e chegou nessas equações aqui. E essa primeira equação é muito importante porque ela diz o seguinte: essencialmente, ela diz que A ponto sobre A ao quadrado é igual a Rho sobre 3. E o que é que isso significa, pessoal? Rho, caso vocês se lembrem, é a densidade de energia. Não existe um componente do universo que tenha densidade de energia nula. Se ela tem densidade de energia nula, ela não existe, e logo ela não pode ser um componente do universo. Certo? Se não tem componente do universo com densidade de energia nula, ou seja, se o lado direito dessa equação não pode ser zero, o lado esquerdo também não pode. Certo? Ou seja, o A ponto, a primeira derivada do fator de escala, teoricamente, por enquanto era só teoricamente, não pode ser zero. Tem que sempre ser maior do que zero, porque, né, pela lei de Stefan Boltzmann, esse rho tem que ser sempre positivo. E o que é que isso significa? Vocês lembram que o fator de escala é uma medida do raio do universo, certo? Raio do universo tem dimensões de distância. Se tu deriva no tempo uma quantidade que tem dimensões de distância, tu chega em outra quantidade. Essa quantidade vai ter dimensões de velocidade. Ou seja, o A ponto, que seria equivalente à velocidade do universo, não pode ser zero de acordo com as equações de Friedmann. O que é que significa a velocidade do universo não poder ser zero? Significa que, teoricamente, só existem soluções com universos em expansão. Certo? Então, desde antes do que eu vou falar a seguir, sabia-se teoricamente que as soluções para universos deveriam ser soluções em expansão. Certo? E isso chocou a Einstein, né? Tanto que por isso Einstein introduziu a constante cosmológica para criar a expansão, mas enfim, isso vai mais para frente. Certo? Mas como eu disse, teoricamente o universo tem que estar em expansão segundo as equações de Friedmann. E veja só, ele de fato está em expansão. Certo? Aqui eu trouxe um gráficozinho feito pelo próprio Hubble, no artigo dele de 1929, que ele pegou inúmeros dados de redshift, né, de desvio para o vermelho, da luz de galáxias muito distantes. Certo? E o que ele notou foi que a distância dessas galáxias era diretamente proporcional à velocidade de recessão. Ou seja, quanto mais distante as galáxias estavam, mais elas estavam se afastando de nós. Certo? Você pode pensar, beleza, elas estão se afastando de nós, mas isso só significa que o universo pode aparentar estar se expandindo da nossa posição. Só que lembrem-se quando eu falei do princípio cosmológico. Não existem posições privilegiadas no cosmos. Certo? Todos os observadores afirmam a mesma coisa. E todos eles vão ter uma lei de Hubble, porque o universo está em expansão, como mostra esse gráficozinho. Certo? E quando o Hubble foi modelar essa curva daqui, ele chegou nessa relaçãozinha de proporcionalidade. Certo? O redshift, que é igual à velocidade, é igual a H0 vezes D, onde D, obviamente, é a distância. E esse H0?
É uma constante, obviamente, né? A constante de proporcionalidade da lei de Hubble, que é a famosa constante de Hubble, certo? E a constante de Hubble, ela ficou, assim, muito tempo por si só, sabe? Ah, beleza, a constante de Hubble, ela mede a taxa com a qual o universo está em expansão. Beleza, mas e daí? O que é interessante a gente saber sobre a constante de Hubble? O interessante, galera, é que tem um problema seríssimo em como nós medimos a constante de Hubble, certo? Usando a unidade quilômetros por segundo por megaparsec para a constante de Hubble, a gente tem algumas medidas, né? A primeira foi medida em 1929 pelo próprio Hubble no olho, certo? Coloquei entre aspas porque obviamente não foi no olho, né? Ele fez a partir da... ele fitou o gráfico, que eu mostrei lá atrás, esse gráfico daqui, ó. E determinou o H0, um H0 de 500, veja só, de 500 km por segundo por megaparsec, certo? Em 1994, um bocado de tempo depois, veja só, foi para 67, com um desvio padrão de 7, um desvio padrão ainda altíssimo. E essas medidas foram feitas usando supernovas tipo 1A. Eu grifei aqui porque elas vão se mostrar mais importantes um pouco mais à frente, mas são essencialmente explosões de supernova de um sistema binário onde uma anã branca acreta a massa de sua companheira até chegar no limite máximo, né, que é o limite de Chandrasekhar, e a partir daí vem uma explosão, e essa explosão é tão intensa que a gente consegue usar esse brilho como velas padrão na cosmologia e medir quantidades cosmológicas, parâmetros cosmológicos com uma boa precisão, certo? Nesse caso da constante de Hubble não foi uma precisão tão boa porque tem um desvio padrão de 7, é um desvio padrão muito alto, certo? Em 2001, usando radiação cósmica de fundo, a gente obteve 72 com um desvio padrão de 8. Então a constante de Hubble aumentou. Só que em 2018, a gente voltou para a casa dos 67. A gente tornou a medida mais precisa, certo? Até 2 casas decimais. A gente diminuiu o desvio padrão, mas a gente distanciou muito da medida de 2001, por exemplo, e de outras medidas que foram feitas entre 2001 e 2018. Nessa a gente usou o BAO, né, que são as oscilações acústicas bariônicas, que é basicamente o esqueleto do universo primordial. Em 2023, usando estrelas de nêutron, a gente obteve 67 com desvio padrão de 3.6, certo? Veja que aparentemente está convergindo para o 67. Só que em 2024, usando Cefeidas, que são estrelas com brilho variável, a gente voltou à casa dos 70, dessa vez 72.6 com desvio padrão de 2. E o valor mais recente, até a minha pesquisa para preparar esses slides, foi de 75.7, com desvio padrão de mais 9.2 e de menos 8.1, usando SNE-HOPE. O que é isso? Né? São um conjunto de dados de supernovas tipo A que você utiliza técnicas de imagens múltiplas, certo? Essencialmente são supernovas tipo A. Mas veja que há uma discrepância absurda entre as medidas de H0. Pode parecer pouco, né? 67, 72, 75. Só que, cara, isso é muita coisa, certo? Isso afeta drasticamente a maneira como a expansão do universo é modelada, certo? Tanto que esse problema, o problema da tensão de Hubble, é atualmente o problema mais quente da cosmologia, certo? Em qualquer evento que você for, só vai ter gente falando ou de buraco negro ou da tensão de Hubble. Inclusive, pessoal, tem um pesquisador nordestino que trabalha na UFRN, que é Farinaldo Queiroz, o professor Wilson conhece ele, que ele trabalha com matéria escura para aliviar a tensão de Hubble, certo? Ele propõe candidatos à matéria escura, certo? Diferentes dos WIMPs, né? Das partículas fracamente interagentes, certo? Ele utiliza outras partículas, eu não sou muito familiarizado com o trabalho dele, mas essencialmente ele procura candidatos à matéria escura em prol de aliviar o problema da tensão de Hubble, certo? Ele é um cientista super renomado, teve um artigo publicado na Nature, está organizando um encontro de física do Norte e Nordeste que vai ser em Natal esse ano, certo? Então se vocês tiverem a oportunidade, conheçam o trabalho dele, porque é muito interessante. Beleza, vamos dar um salto temporal, vamos sair de 1929 e vamos agora para 1998, certo? Que foi onde teve, possivelmente, a descoberta mais paradigmática da cosmologia nos últimos 30 anos. E por que eu destaquei as supernovas tipo 1A? Porque elas vão se fazer importantes aqui de novo, certo? Aqui a gente tem um gráfico que foi feito em 1998, né, do módulo da distância em função do redshift para um conjunto de galáxias, certo? E o que é que ele está medindo aqui? Essencialmente, ele está medindo qual desses 3 modelos de universo aqui melhor fita os dados observacionais, certo? A gente tem 3 modelos.
Esse ômega maiúsculo é o parâmetro de densidade e basicamente diz a proporção de determinada componente dentro do universo, certo? Esse ômega mzão está relacionado ao parâmetro de densidade da massa, ou seja, matéria bariônica, matéria escura, tudo aquilo que... matéria escura a gente não vê, beleza, mas tudo aquilo que a gente conhecia até então, certo? Então esse primeiro modelo tem 24% de massa, 76% de uma coisa que a gente não sabia o que é, mas que ele chamou de lambda, certo? Nesse segundo a gente tem 20% de massa e 0% de lambda. No terceiro a gente tem um universo composto 100% de matéria bariônica e de matéria escura. E esse gráfico está ruim, mas, como a gente pode ver nesse outro, que é essencialmente o mesmo, as medidas são diferentes, mas essencialmente mede a mesma coisa que o gráfico anterior, certo? Que é distância, que é magnitude residual em relação ao redshift para diferentes modelos de universo. E como a gente pode ver, o dado que o modelo de universo que melhor fita os dados observacionais é esse modelinho daqui, ó. O modelinho composto por 28% de matéria e 72% de lambda. Ele é um modelo, como a gente também pode ver aqui, que apresenta as menores barras de erro, certo? Você pode estar pensando, poxa, meu Deus, mas eu tenho que forçar a vista, porque, pessoal, a qualidade da imagem do arquivo de 1998 e 1999, então assim, não é uma qualidade suprema. Mas se vocês tiverem acesso ao arquivo na íntegra, e ele está disponível em acesso público, vocês vão ver que, de fato, o modelo de universo que melhor fita os dados observacionais é aquele composto por aproximadamente, 30% de matéria e 70% de lambda. Mas o que é esse lambda? O que é essa misteriosa componente que está presente em mais de 70% do universo e que até antes de 1998 a gente não tinha conhecimento, certo? Essa componente é a constante cosmológica. Lembra lá quando eu falei que Einstein introduziu a constante cosmológica nas suas equações de campo para frear a expansão? E ele disse que foi o maior erro da vida dele? Bem, é ela que está presente em 70% do universo. E como é que a gente sabe disso, né? Porque quando a gente pega as equações de Einstein com um termo de constante cosmológica e determina novamente as equações de Hubble, analisa os modelos do universo, a gente vê que aparece um componentezinho lambda e por isso que aqueles gráficos, né, fazem uma comparação do parâmetro de densidade de massa e do parâmetro de densidade da constante cosmológica. Mas beleza, assim, eu falei que era uma descoberta paradigmática, né, talvez a mais paradigmática da cosmologia dos últimos 30 anos. Mas por quê, né? O que significa estar num universo dominado por constante cosmológica? Bem, vamos voltar aqui um pouquinho para eu mostrar de novo as equações de Friedmann, certo? Se eu adicionar um termo de constante cosmológica a essas equações aqui e combinar essas duas equações aqui, eu chego ao que de fato a gente está acostumado a chamar de equação da aceleração, certo? Que é essa equaçãozinha 11 daqui. Por que a equação da aceleração? Porque há dois pontos, né, dimensões de aceleração. Quando a gente avalia essa equação para P igual a zero, ou seja, quando a gente avalia essa equação para matéria, que é o caso dos gráficos que a gente viu, né, matéria e lambda, a gente obtém o que é basicamente a segunda lei de Newton na cosmologia, certo? A gente tem aqui A2 pontos sobre A igual a menos M sobre 8π A ao cubo mais lambda sobre 3. O que é que essa equaçãozinha daqui nos diz? Esse primeiro termo está relacionado à massa, certo? Aquele Mzão que a gente viu lá nos gráficos. Esse termozinho daqui ele é responsável por frear a expansão. O termo com a constante cosmológica é responsável por acelerar a expansão, certo? Como a gente pode ver aqui, dada a estrutura da equação 12. Então, pessoal, a conclusão não podia ser outra. Se a gente está num universo onde tem aproximadamente 30% de matéria e 70% de lambda, ou seja, se a gente está num universo onde a constante cosmológica domina, então a gente está num universo onde a expansão é acelerada, certo? E se a expansão do universo foi um choque para a comunidade científica, a aceleração da expansão do universo foi a descarga elétrica completa. Porque o Einstein, como eu disse, acreditava que o universo era estático, certo? Então imagine se ele tivesse visto para ver que o universo, na verdade, além de estar em expansão, ele viu isso, mas que a expansão do universo é acelerada. Certo? Então, assim, isso é algo muito paradigmático que foi descoberto em 1998. Né? Eu acho que tem muita gente aqui, muitos alunos aqui, que são mais velhos do que isso, inclusive. Certo? Então, já que a constante cosmológica é uma coisa tão importante assim, partiu-se ao estudo da constante cosmológica. Quais são as propriedades da constante cosmológica? O que é a constante cosmológica?
Bem, como eu disse no começo, a gente não está preocupado em responder o que é a constante cosmológica, o porquê da constante cosmológica, mas sim o como, certo? Então vamos lá. A gente pode, ao invés de a gente escrever a equação da aceleração desse jeito daqui, da equação 11, a gente pode aglutinar o termo lambda ao tensor energia-momento e aí eliminar esse lambda sobre 3 e colocar o conteúdo da constante cosmológica só no rho, que é o que normalmente a gente faz para não mudar a estrutura das equações de Friedmann. Nesse caso, a gente fica com essa equaçãozinha daqui, certo? Ora, como a constante cosmológica é responsável por causar aceleração, a 2 pontos tem que ser maior do que zero. Consequentemente, a pressão da constante cosmológica tem que ser menor do que 1/3 de ρ. Ou, usando a equação de estado barotrópica, o ômega, o parâmetro da equação de estado da constante cosmológica, tem que ser menor do que 1/3. Levando em consideração que não existe densidade de energia negativa, pela lei de Stefan-Boltzmann, isso significa que a constante cosmológica é uma componente de pressão negativa. Certo? É uma componente de pressão negativa. Eu já ouvi muita gente falando, é pressão negativa, então tem massa negativa, densidade negativa. Não, vamos por aí, né? Ela tem pressão negativa justamente para garantir que ela seja a componente que gera expansão. Expansão não, perdão, aceleração. Certo? Além disso, de acordo com a teoria quântica de campos, o lambda é uma espécie de energia do vácuo. Certo? E dá pra gente calcular, usando as técnicas da teoria quântica de campos, o valor limite para a densidade de energia da constante cosmológica. E esse valor, segundo ela, é de aproximadamente 10 elevado a 73 gigaelectronvolts a quarta. Só que as observações baseadas no modelo lambda CDM mostram que, na verdade, esse valor limite é de 10 elevado a menos 47, certo? Então a gente tem uma diferença de 120 ordens de grandeza. Isso não é brincadeira, pessoal. 120 ordens de grandeza. Então como é que a gente resolve esse problema? A gente não resolve. Por isso que é o nome. Por isso que esse é o famoso, na verdade, problema da constante cosmológica. E é um problema que ele persiste até hoje. Até hoje a gente não resolveu o problema da constante cosmológica. Então nós não tínhamos um problema, nós ainda temos um problema. Certo? O que a gente faz é essencialmente duas coisas. Ou a gente tenta modificar a teoria da relatividade geral e daí surgem as teorias de gravidade modificada, certo? Ou, como é o caso do trabalho meu e de Edison e de todos os trabalhos que a gente vai ver aqui, a gente busca respostas na própria teoria da relatividade geral através de modelos alternativos, certo? Nesses modelos alternativos, a gente traz a energia escura como uma espécie de generalização do lambda. Como assim? A gente diz nesses modelos alternativos que quem causa a aceleração da expansão do universo, quem causa a aceleração cósmica, é a energia escura. A energia escura tem a constante cosmológica como caso particular e tem algumas outras propriedades, como por exemplo pressão negativa e tal, essas coisas. Dentro das teorias de energia escura, a gente tem duas abordagens para estudá-la. Ou enquanto um fluido relativista, que a gente aplica toda a base da termodinâmica ao estudo, ou usando teoria de campos, certo? Eu grifei termodinâmica de fluido relativista porque, olha só, veja bem, o nosso trabalho trata da energia escura enquanto fluido relativista, que a gente aplica toda a base da termodinâmica. Dentro dessa primeira abordagem, a gente introduz uma equação de estado barotrópico, que é essencialmente a mesma que a gente tinha para o universo como um fluido, certo? A única diferença é que a gente coloca um xizinho aqui, para uma questão de incógnita, mais como estética, certo? E esse ômega, agora a gente já sabe, tem que ser menor do que menos 1/3 pela equação da aceleração, para garantir a aceleração, e tem que ser igual a 1 para a gente recuperar a constante cosmológica. A gente estabelece que ômega igual a 1 recupera a constante cosmológica, certo? A partir daí, partiu-se aos estudos dos modelos de energia escura, né? Dos modelos termodinâmicos de energia escura. Mas antes de eu entrar nesses modelos, eu quero falar sobre um comportamentozinho aqui previsto para a energia escura, que é o comportamento fantasma, certo? A energia escura poder entrar no regime Fenton. Então aqui eu trouxe um gráfico do fator de escala em função de tempo para um conjunto de, acho que tem 10 aqui, 9, valores de ômega, certo? E o que é o regime Fenton? O regime Fenton é quando o parâmetro da equação de estado da energia escura rompe a barreira da constante cosmológica, ou seja, assume valores menores do que menos 1. Nesse caso, são esses daqui, ó, esses daqui que estão divergindo. E é isso o regime Fenton, certo? Quando a energia escura entra no regime Fenton, o seu fator de escala ele diverge muito rapidamente para valores finitos de t.
considera-se, né, que quando isso acontecer, vai haver uma singularidade, que a gente chama de Big Rip, e aí o universo terá seu fim. Você pode se perguntar, poxa, mas isso é tão trágico, né? Mas isso acontece mesmo? Bem, os dados observacionais indicam que o ômega da energia escura, de fato, pode entrar no regime Fenton, certo? Os valores são levemente menores do que menos 1, mas mesmo assim, em algum momento, em algum instante finito de tempo, o fator de escala do universo vai divergir, talvez não tão abruptamente, como a gente está vendo aí, porque, por exemplo, eu coloquei ômega igual a menos 2, certo? Que é esse caso do roxinho aqui, que ele diverge muito intensamente e muito rapidamente, certo? Mas é um comportamento esperado para a energia escura, então a gente tem que garantir que ela possa entrar no regime Fenton sem nenhum problema, certo? Agora vamos ver como é que a gente modela a energia escura. Aqui eu trouxe o primeiro modelinho termodinâmico que a gente tem em data, que é o modelo de Lima e Alcanis, certo? Esse Alcanis aqui é o diretor do Observatório Nacional. E é um modelo de 2004, certo? É um modelo um tanto quanto primitivo que modela a energia escura enquanto fluido relativístico perfeito. Ele pega essencialmente as mesmas considerações que a gente tinha para modelos de universo como um todo e aplica aos modelos de energia escura. O que é bastante razoável, para ser sincero, porque a gente tinha muita certeza do modelo lambda-CDM. Então, se o modelo lambda-CDM, que é o modelo padrão da cosmologia, onde o CDM é de Cold e Dark Matter, né, matéria escura fria, então nada mais justo que a gente aplicar as mesmas técnicas a modelos alternativos, certo? E aí a gente introduz, claro, um tensor energia-momento com o mesmo formato de um fluido perfeito, certo? A gente também introduz um tensor corrente de partículas, onde esse Nzinho daí é a densidade de partículas, e a gente introduz um tensor corrente de entropia, onde o Szinho é a densidade de entropia e o sigma é a entropia específica, certo? A partir daí a gente determina as equações dinâmicas da energia escura. A primeira delas é a equação da conservação da energia, certo? Que ela é obtida tomando a divergência nula do tensor energia-momento e projetando na direção da quadra de velocidade. Basicamente, equação da continuidade e conservação da energia, certo? A gente tem, né, quando a gente aplica a equação de estado, esse formatozinho daqui, certo? A gente coloca em função do ômega, porque o ômega, como eu disse, é sempre aquele que a gente está querendo restringir para ver se de fato a energia escura vai ter o comportamento que a gente espera, dado que a gente viu nos modelos alternativos. A outra equação fundamental é a equação de conservação do número de partículas, certo? Que é obtida a partir da divergência nula do tensor corrente de partículas, e a equação da conservação da entropia, que é obtida a partir da divergência nula do tensor corrente de entropia. Uma coisa muito interessante daqui é que o sigma ponto é igual a zero, ou seja, como eu disse no começo, a energia escura é um fluido perfeito. Não há geração de entropia, por enquanto, no fluido de energia escura, certo? Bem, agora a gente tem três equações diferenciais de primeira ordem, que são equações diferenciais simples de serem resolvidas. E agora o que a gente vai fazer é resolvê-las, certo? A primeira dessas equações resulta nesse camarada daqui, né? Rx igual a ρ0 a elevado a menos 3, 1 mais ômega, onde ρ0 é a densidade de energia da energia escura avaliada no tempo presente, que é o T0, que não é zero, zero é Big Bang, né? N igual a N0 a elevado a menos 3, onde N0 é o N de T0, e para a gente determinar a solução da terceira equação daqui, né, da equação 23, que é a equação de conservação da entropia, essencialmente a gente precisaria de outro ingrediente, que é a lei de evolução da temperatura. Porém, como a entropia se conserva, como não há geração de entropia, a solução é imediata, certo? É S igual a S0 a elevado a menos 3, onde S0 é, adivinhe só, a densidade de entropia da energia escura avaliada no tempo presente. O fato da entropia ser uma função de estado nos leva à seguinte condição de integrabilidade, esse camarada daí, certo? A partir dele, nós chegamos à lei de evolução da temperatura da energia escura, que é o último ingrediente que falta para a gente ter uma descrição termodinâmica completa. E essa lei é uma lei bem simplesinha, certo? T ponto sobre T igual a menos 3 del Px del ρx a ponto sobre A, certo? Ora, a gente sabe qual é a equação de estado. A gente sabe a equação de estado e a gente consegue resolver essa equação. E a gente mostra que a sua solução também é simples, T igual a T0 a elevado a menos 3 ômega, onde T0 a temperatura da energia escura avaliada no tempo presente. Bem, sendo V igual a V0 a elevado a 3, onde V0 é o volume comóvel, né, medido no tempo presente, nós podemos reescrever a equação 28, ou seja, a equação para a temperatura da energia escura, desse formato aqui.
T elevado a menos 1 sobre ômega é proporcional ao volume. E essa equação daí, ela parece boba de início, mas essa é uma das equações que traz talvez o comportamento mais estranho da energia escura. Porque veja só, lembra quando eu falei o que o ômega da energia escura tem que ser, dadas as equações que a gente tinha? O ômega ele tem que ser menor do que menos 1/3 e tem que ser igual a menos 1 para o caso da constante cosmológica. Mas o que importa a gente saber daqui é que o ômega tem que ser menor do que 1/3. Em outras palavras, o ômega tem que ser negativo. Se o ômega é negativo, eu posso usar a definição da função modular aqui e eu fico com T elevado a 1 sobre o módulo de ômega. Ou seja, a temperatura vai ser diretamente proporcional a... Diretamente proporcional não, perdão. A temperatura vai ser proporcional ao volume. O que é que isso significa? Isso significa, como a temperatura tem um expoente positivo, significa que a energia escura, durante a expansão adiabática, ela esquenta. Certo? O fato do parâmetro da equação de estado da energia escura ser negativo, o fato da energia escura ser uma componente de pressão negativa, faz com que esse expoentezinho daqui torne-se positivo e, consequentemente, a temperatura da energia escura aumente conforme o universo se expande. E por que isso é estranho? Porque quando a gente estuda física 3 e vai estudar a expansão de um gás, o que é que a gente vê? Quando o gás se expande, ele esfria. A energia escura não. A energia escura, ela esquenta. Certo? Então, um dos outros fins do universo é o fim térmico, certo? Que, por exemplo, caso a energia escura entre no regime Fenton, o parâmetro da equação do estado, o fator de escala divirja rapidamente e ela domine de fato sobre as demais componentes do universo, a temperatura da energia escura vai estar, pessoal, lá em cima, certo? Então as formas de vida possivelmente já não vão poder serem sustentáveis, certos planetas, enfim. E esse é um comportamento um tanto quanto inesperado, né? Beleza que a energia escura é uma componente exótica, é esperado o inesperado. Mas, pessoal, isso daqui não é nada trivial de se entender. Certo? É como se, ainda que a energia escura, é como se, por exemplo, a energia escura realiza trabalho, mas na verdade tem alguém puxando o pistão para cima, tá entendendo? É mais ou menos nesse aspecto aí, é estranho, é exótico, mas é a vida, né? Fenomenologia às vezes é isso, é aceitar. Bem, na relação de Euler da termodinâmica com o potencial químico nulo, como eu disse, esse é um modelo bem simplesinho, a gente considera o potencial químico nulo, a gente tira essa expressão daqui para a entropia específica, certo? Ρx sobre NT, 1 mais ômega, que é igual, né, colocando as equações que a gente já determinou, Rho0 sobre N0, T0, 1 mais ômega. Como a gente pode ver, quando a gente deriva no tempo, Rho0 é constante, N0 é constante, T0 é constante, 1 é um número, ômega é constante, então, sigma ponto é igual a 0. Como a gente esperava, a energia escura não gera entropia, certo? Não há geração de entropia na energia escura, a energia escura é um fluido perfeito. A gente já sabia disso, mas é mais uma verificação da validade do modelo, certo? Ver que ele de fato prevê aquilo que ele pressupõe. Bem, a partir disso a gente chega na expressão da entropia total da energia escura e é aí que a gente chega talvez na parte mais importante de todos os modelos, que é impor a positividade da entropia, que é obter os vínculos para o parâmetro da equação de estado. E quando a gente põe a positividade da entropia, a gente obtém que o valor mínimo do parâmetro da equação de estado da energia escura para o modelo de Limie-Alcanice é igual a menos 1. E isso, pessoal, ainda que seja bom, né, recupera a constante cosmológica, isso não permite que o regime Fenton ocorra. Certo? O regime Fenton ele é proibido pelo modelo de Limie-Alcanice, desde que, claro, eu queira continuar trabalhando com a hipótese de que a entropia é maior ou igual a 0. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar para vocês de alguns modelos de energia escura que meio que ainda trabalham, certo? Com a hipótese de que a entropia sempre é maior ou igual a 0, mas que introduzem temperaturas absolutas negativas ao fluido de energia escura. Ou seja, tem alguns modelinhos, que são modelos mais de teoria quântica de campo, certo? Não são modelos feitos por cosmólogos propriamente dito, que trabalham com temperaturas absolutas menores do que 0 Kelvin para a energia escura, certo? E isso não é muito razoável porque esses modelinhos aí eles são obtidos muito localmente, em laboratórios, em condições muito especiais, certo? Então a gente não é que leva a sério, mas a gente meio que desconsidera esses modelos e avançamos
para tentar aprimorar esses modelos com temperatura absoluta positiva e com entropia sempre maior ou igual a zero, certo? E é aí que a gente vem ao modelo de 2008, do mesmo Lima lá do modelo de 2004, mas agora um outro aluno dele, que é o Pereira, certo? Onde ele fala exatamente aquilo que a gente queria saber, que é Chemical Potential and the Nature of Dark Energy, the case of a phantom field, ou seja, potencial químico e a natureza da energia escura, o caso de um campo fantasma. Que aqui ele vai mostrar que a energia escura pode entrar no regime Phantom sem apelar a temperaturas absolutas negativas. Como ele faz isso? Ele introduz um potencial químico que não seja nulo, certo? Ele mostra, né, a gente pode mostrar, é até trivialzinho, mostrar que a gente chega nessa equação para a evolução do potencial químico da energia escura. Mi é igual a μ0 a elevado a menos 3 ômega, onde μ0 é o potencial químico da energia escura avaliado no tempo presente. Vocês percebem uma coisa super interessante aqui, pessoal? Quando a gente falou da lei de evolução da temperatura, a formulazinha dela era T igual a T0 a elevado a menos 3. O potencial químico também compartilha esse fator a elevado a menos 3, certo? Então a gente pode combinar essas duas equações, certo? E escrever essa relação daqui, μ sobre T igual a μ0 sobre T0, que mostra que a quantidade μ sobre T se conserva, certo? E isso a gente considera que é independente do modelo termodinâmico que a gente trabalha. Ou seja, desde obviamente, né, que seja um modelo com potencial químico diferente de zero, que seja um modelo que considere temperaturas absolutas positivas. Aí, com isso em mente, essa relação μ sobre T igual a μ0 sobre T0 vai ser sempre independente do modelo termodinâmico. Isso é muito importante, pessoal, porque com essa consideração a gente consegue obter excelentes resultados, certo? Mais uma vez, fenomenologia, né? Essa é a expressão geral para a densidade, para a entropia específica da energia escura. Agora aparece um termo menos μ sobre T para dar conta do potencial químico. E quando a gente coloca as equações da evolução dessas componentes aqui, a gente obtém essa expressão para entropia específica da energia escura, que como a gente também pode ver quando a gente deriva do tempo vai dar igual a zero. Ou seja, não é o potencial químico que vai fazer a energia escura sair do limite adiabático. A energia escura ainda é um fluido perfeito, a energia escura ainda não tem geração de entropia. Essa é a expressão para entropia total da energia escura, no modelo de Lima e Pereira, e quando a gente impõe a positividade da entropia, a gente obtém um novo vínculo termodinâmico, que diz que o valor mínimo do parâmetro da equação de estado é menos 1 mais μ0 n0 sobre ρ0. E aí a gente tem três casos. Potencial químico positivo, nesse caso o parâmetro da equação de estado da energia escura vai ser menor do que menos 1. Isso é ruim porque não tem nem constante cosmológica e não tem nem regime Fenton. Mas se o potencial químico for nulo, a gente recupera a constante cosmológica. E a gente recupera também o modelo de Lima e Alcanis, que é um modelo que a gente sempre tem que ter em mente em recair, certo? Que é o modelo mais simples, né? E, veja só, se o potencial químico for negativo, a gente tem ômega menor do que menos 1. Ou seja, a gente tem a energia escura entrando no regime Fenton, sem quebrar a positividade da entropia, sem introduzir temperaturas absolutas negativas, apenas introduzindo o potencial químico e permitindo que ele seja menor do que zero. Certo? Aí vocês podem pensar, acabou aí, não tem mais nada para fazer, não tem como a gente avançar, beleza, os modelos de energia escura terminaram, nasceram em 1998 e morreram com 10 anos de idade em 2008. Só que não é o caso, certo? Só que não é o caso. Como eu disse no começo, nós cosmólogos, a gente está sempre fadado a melhor representar os dados observacionais. E é a partir daí que a gente tem esse modelinho daqui. General Treatment for Dark Energy Thermodynamics, onde esse HHB Silva daqui é justamente o professor Edison, certo? O professor Edison, na sua tese de doutorado, isso aqui é um ano antes da defesa da tese dele, trouxe esse modelo que até então era o modelo mais geral para energia escura produzido. E o que foi que ele trouxe, né, perto do Natal de 2013? Ele trouxe que a energia escura, que a equação de estado da energia escura agora varia no tempo segundo essa formulazinha daí. P de x igual a ômega de A, ρ de x. Só que como, né, qual vai ser a forma assumida por esse ômega de A? Como o parâmetro da equação de estado da energia escura vai variar no tempo? Vai variar no tempo segundo essa equaçãozinha daqui,
ômega 0 mais ômega de A é f de A, onde ômega 0 e ômega de A são constantes e f de A é uma função que engloba as parametrizações mais relevantes na literatura. Linear, que a gente utilizou função afim, logarítmica, que a gente utiliza um ln, CPL, que aí já vai para coisas mais específicas, ou nesse caso aqui a parametrização geral, certo? Que a partir da parametrização geral a gente consegue recuperar todas as outras parametrizações, certo? Substituindo essa expressãozinha daqui na equação da continuidade, a gente fica com isso daqui, ó. Aparecem dois termos novos. Aparece ômega 0 ρx e aparece um termo diferente no lado direito. Vocês lembram que lá atrás, eu vou voltar porque são uns slides atrás, a equação da continuidade era igual a zero. Claro, né? Conservação de energia. Aqui ela é diferente de zero. Ela é igual a menos 3 ômega A f de A rho de x a ponto sobre A. Veja só, né? Mas o que são essas coisas? Bem, a gente chama de PEC ômega 0 ρx e de π ômega A f de A rho x. Mas o que são PEC e π? PEC é a pressão de equilíbrio. Faz sentido, né? Ômega 0 é constante, ômega 0 ρx é a pressão de equilíbrio. É a pressão quando a gente tinha, não vou dar spoiler, é a pressão antes dos modelos anteriores. E esse π aí é a pressão viscosa volumar, certo? É a pressão viscosa volumar, que já já eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas por enquanto eu vou pedir só que vocês absorvam esse termo. É a pressão viscosa volumar. E essa pressão viscosa volumar, pessoal, é um processo dissipativo, certo? Quando a gente joga, né, melhor dizendo, quando a gente coloca esses termos explicitamente aqui, a gente tem essa expressãozinha aqui, né? Rho ponto de x mais 3, rho x mais P de equilíbrio, a ponto sobre A, diferente de zero, e essa coisa diferente de zero é menos 3π a ponto sobre A, onde π, como eu disse, é a pressão viscosa volumar. Ou seja, a energia escura, como a equação da continuidade é diferente de zero, ela sai do regime adiabático e passa a sofrer com um único processo dissipativo, que é a viscosidade volumar, certo? Então a energia escura não é mais um fluido perfeito, mas sim é um fluido imperfeito, gerando entropia. A gente pode mostrar isso, né? Se a gente considerar que o número de partículas da energia escura ainda se conserva, a gente vai ter que a divergência do tensor corrente de entropia agora vai ser maior do que zero. Agora vai ser n sigma ponto, obviamente maior do que zero, né, pela segunda lei da termodinâmica, e portanto a geração de entropia no fluido de energia escura. Por que isso é impactante, pessoal? Porque veja só, o universo está em expansão adiabática. Não há geração de entropia durante a expansão do universo, certo? Mas há na energia escura, certo? Há na energia escura. As soluções da equação da continuidade e do balanço de partículas são imediatas, né? A solução do balanço de partículas é a mesma, porque a equação de conservação de partículas não muda, mas a equação da continuidade muda, certo? Veja que a equação da continuidade agora vai depender justamente da dependência temporal do parâmetro da equação de estado. E isso é sensível na sua solução. A expressão que a gente tem é essa: ρ0 a menos 3 exponencial de 3 da integral de ômega de A sobre A de A. Certo? E a equação para o balanço de partículas, obviamente, ainda não muda, né? Porque o fluido ainda conserva o número de partículas, por mais que gere entropia. Agora, como eu disse no começo, a gente conseguia determinar uma expressão para a densidade de entropia muito imediatamente, porque o tensor corrente de entropia, a divergência do tensor corrente de entropia era nula. Então a solução da equação diferencial era fácil, certo? Aqui não. O tensor corrente de entropia agora é diferente de zero. A gente precisa, antes de outro ingrediente, que é justamente a temperatura da energia escura, para aí sim a gente conseguir obter S em função de A, certo? E a gente consegue verificar que a lei de evolução da temperatura da energia escura, ela não muda nesse modelo, certo? A lei de evolução da temperatura para a energia escura, ela ainda permanece a mesma, o formato, certo? A dependência de P em relação a ρ. O que muda, que na verdade muda tudo, é que o P agora é dependente do tempo. Então a gente pode quebrar essa equaçãozinha, esse termozinho em dois, né? Em del P de equilíbrio em relação a ρx e em del P del ρx. O que mostra que a lei de evolução de temperatura também será sensível à introdução de uma equação de estado variável.
o que te mostra duas maneiras de medir parâmetros cosmológicos, a partir de densidade de energia e a partir de temperatura. É mais fácil medir temperatura, então normalmente a gente utiliza medições de temperatura para analisar a qualidade do modelo, certo? Quando a gente soluciona a equação diferencial, a gente tem isso, e desse modo, essa vai ser a expressão, ainda é a mesma expressão, é para a entropia específica, só que agora a gente vai ter um fatorzinho ômega de A variável do tempo, quando a gente substitui as equações de evolução, certo? E como a gente pode ver, quando a gente deriva esse camarada em relação ao tempo, vai ser maior do que zero, certo? Vai ser maior do que zero, porque é para garantir a segunda lei da termodinâmica, né? A gente disse no começo, né? Você poderia até ter pensado, beleza, pô, mas assim, como é que tu sabe que a viscosidade volular gera entropia? Como é que tu sabe que isso daqui vai ser maior do que zero? Ela pode não gerar entropia. Só que, como a gente pode ver aqui na frente, de fato gera entropia, né? Porque esse camarada daqui é diferente de zero, certo? É diferente de zero porque a forma do ômega de A depende, obviamente, do A, né? Por isso que ela não é constante, é variável. Essa é a equação diferencial que a gente basicamente vai trabalhar, né? Smi, a divergência de Smi é igual a ρ0 sobre T0, A menos 3, ômega ponto de A, que quando a gente resolve, a gente chega nessa expressãozinha daqui para a densidade de entropia da energia escura. E veja que interessante, quando o ômega de A é constante, ou seja, quando o ômega de A tende ao ômega zero, essa diferença daqui vai dar zero, e a gente tem S igual a S0, A menos 3, que é exatamente o modelinho de linha alcanícia, que era de se esperar, né? O modelo vai retornar sempre, se o modelo for bem feito, estiver de acordo com o que se espera, vai retornar sempre ao modelo mais simples. A entropia total, portanto, é essa daí. ρ0 mais ômega de A menos μ0 n0, V0 sobre T0. Veja que é essencialmente a mesma expressão para a entropia total do modelo de Lima e Pereira. A única diferença é que agora, a única diferença é sacanagem, porque é uma diferença muito grande do parâmetro da equação de estado ser variável. Mas essencialmente é a mesma estrutura. Tanto que o vínculo, quando a gente impõe o parâmetro da equação de estado, é esse daqui, ó. Menos 1 mais μ0 n0 sobre ρ0, que é aquele mesmo vínculo do modelo de Lima e Pereira. A única diferença, como eu disse, é que o parâmetro da equação de estado é variável no tempo. E a gente pode ver mais ou menos como esse vínculo se comporta a partir desse gráficozinho daqui, que é do artigo de Edison, que mostra, né, que por um potencial químico positivo, o ômega de A, o valor mínimo do ômega de A é maior do que menos 1, ou seja, não rompe a barreira da constante cosmológica e nem chega à constante cosmológica. Para ômega igual a zero, a gente tem constante cosmológica, e para ômega menor do que zero, a gente rompe a barreira da constante cosmológica e tem regime Feynman. Certo? Mais uma vez, vocês podem estar se perguntando, poxa, acabou, né? Esse modelo já introduz uma coisa nova, esse modelo fala que a energia escura mimetiza uma pressão viscosa volumar, sai do limite adiabático, beleza, acabou o que tinha para fazer. Na verdade, não, né? E eu e Edson fizemos, durante a iniciação científica da gente, esse trabalhinho aqui, né? Modelo termodinâmico para energia escura, incluindo processos de criação ou destruição de partículas, que foi publicado recentemente na Chinese Journal of Physics, e traz uma generalização do modelo proposto por Edison no doutorado, certo? O que é que a gente faz nesse modelinho daqui? Bem, o que a gente faz é basicamente uma pergunta. O que é a viscosidade volumar que a energia escura passa a mimetizar quando sua equação de estado varia no tempo? Porque lembra lá, eu disse, energia escura mimetiza uma pressão viscosa volumar. Só que aceitem isso, não se perguntem ainda o que é pressão viscosa volumar. Eu vou dizer mais à frente. É agora que a gente vai falar sobre isso. Mas não vai ser do jeito que vocês esperam, porque a gente não sabe muito bem o que é a viscosidade volumar. Certo? Cosmologia é uma teoria fenomenológica, a gente sabe muito bem como as coisas funcionam, mas não essencialmente o que elas são. A gente, na verdade, sabe um pouco. E o pouco que a gente sabe consiste nisso daqui, ó. A viscosidade volumar é o processo dissipativo mais favorecido pelas simetrias exigidas pelo princípio cosmológico. Ou seja, é razoável que em um universo homogêneo, isotrópico e plano, haja uma pressão viscosa volumar, certo? De acordo com as simetrias do princípio cosmológico. Outra coisa muito importante é que acredita-se que a pressão viscosa volumar é, na verdade, uma diferença de pressão que surge das diferentes taxas de resfriamento em modelos de universo compostos por dois fluidos. Essa é a melhor descrição fenomenológica que a gente tem da viscosidade volumar.
certo? Em responder o que é a viscosidade volular. A melhor resposta que a gente pode dar é essa, certo? É uma pressão que surge das diferentes taxas de resfriamento em modelos de universo compostos por dois fluidos. Inclusive, é um artigo semi-quantitativo que traz nessa consideração de um cara que trabalhava, ele é alemão, trabalhava na Universidade Federal do Espírito Santo, que é o Winfried Zindau, certo? Eu acho que ele está aposentado, mas enfim, ele trabalhou muito aqui no Brasil, inclusive. E o terceiro aspecto que a gente sabe da viscosidade volular, e é o mais importante para o nosso trabalho, é que a viscosidade volular está fenomenologicamente associada a processos de criação ou destruição de matéria no cosmos. E aí veio o que nós trouxemos de novo para os modelos de energia escura. Ora, se a energia escura mimetiza uma pressão viscosa volular em decorrência da sua equação de estado dependente do tempo, e já que a viscosidade volular está ligada a processos de criação ou destruição de matéria, nada mais justo de haver a possibilidade da existência de uma fonte ou sumidouro de partículas no fluxo de energia escura. E é isso que a gente traz aqui, certo? A gente traz agora que a divergência da corrente de partículas ela é diferente de zero, mas sim proporcional ao número de partículas em primeira ordem, certo? Isso daqui é meio que... Enfim, a gente escolhe a maneira como essa fonte de partículas vai se comportar, certo? Como é um modelo inicial, certo? É um modelo bem simplesinho, a gente obviamente vai considerar o caso mais simples, certo? Que é o N gama. Gama maior do que zero a gente tem uma fonte de partículas, gama menor do que zero a gente tem um sumidouro de partículas, certo? Então partículas são criadas se o gama for maior do que zero e partículas são destruídas se o gama for menor do que zero. Mas não me pergunte que partículas são essas. A partir disso, né, a gente determina uma nova expressão para corrente de entropia do fluido de energia escura, que agora vai ter um novo processo dissipativo associado justamente à introdução de uma fonte ou sumidouro de partículas. Então, não só mais a gente tem N sigma ponto, mas agora a gente tem um N sigma gama. Isso tudo, obviamente, pela segunda lei da termodinâmica, precisa ser maior do que zero. Solucionando a nova equação para o balanço de partículas, a gente vê que ela se mostra sensível à introdução de uma fonte ou sumidouro. Certo? Ela agora vai passar a ser uma função exponencial do tempo. Certo? A depender da forma que esse gama assume, a gente tem um crescimento exponencial para gama maior do que zero, ou um decaimento exponencial para gama menor do que zero, bem simplesinho. Se gama for constante, por exemplo, é o caso mais simples de todos. Certo? Mas se gama depender do fator de escala em alguma ordem, aí as coisas já começam a complicar um pouquinho. Uma coisa que a gente verificou durante a escrita desse trabalho foi que a lei de evolução da temperatura para a energia escura permanece idêntica à equação 50, certo? O que é algo, assim, é surpreendente, porque a gente esperava que fosse se mostrar sensível a uma fonte sumidora de partículas, mas a matemática não mente e a gente verifica que ela é essencialmente a mesma, de modo que a solução também vai ser a mesma, certo? A partir daí, quando a gente introduz, né, as novas equações de evolução na entropia específica, a gente obtém essa expressão daqui que é diferente, certo? Veja agora que esse primeiro termo aqui passa a decair exponencialmente a depender do gama. Claro, se o gama for positivo, se a gente tiver uma fonte, a gente tem um decaimento exponencial. Então, esse termozinho daqui, ó, ele vai decair em relação ao μ0 sobre T0. E lembre-se, μ sobre T é constante independente do modelo cosmológico. Então, por isso que a gente coloca μ0 sobre T0 sem nenhum problema, certo? E caso o gama seja menor do que zero, a gente vai ter um crescimento exponencial. E esse primeiro termozinho daqui domina sobre o segundo. Quando a gente deriva essa equaçãozinha no tempo, a gente vê, obviamente, que o sigma ponto é diferente de zero. Nesse caso, ele não necessariamente precisa ser positivo, tá, galera? Porque veja só, o que é positivo é a soma do n sigma ponto mais n sigma gama. O sigma ponto pode, sem nenhum problema, ser negativo, certo? Desde que a soma com o n sigma gama dê um resultado positivo, certo? Como a gente pode ver aqui, ele se mostra sensível à introdução de uma fonte ou sumidouro de partículas. Bem, essa é a expressão que a gente vai ter para a divergência do tensor corrente de entropia, e quando a gente resolve essa equação diferencial, dá esse tamborão todo aqui, ó.
veja só, esses dois primeiros termos aqui são exatamente os mesmos termos que tinham na equação desenvolvida por Edison, mas esse segundo termo aqui é novo, certo? Mi0 e N0 sobre T0 vezes a integral de gama vezes a exponencial de gama, da integral de gama dt. Certo? É interessante notar que o termo de criação e destruição de partículas aparece associado a um potencial químico. E era de se esperar, né, já que o potencial químico está relacionado justamente ao caráter material, certo? Daquilo que a gente está trabalhando. A entropia total a partir... e outra coisa, né? Quando o gama é igual a zero, tudo isso daqui some, a gente volta ao modelo de Edison. Quando o ômega de A tende a ômega zero, isso daqui também soma, a gente volta ao modelo de linear alcalina. Então veja só, nosso modelo recupera os resultados dos modelos mais simples, o que é um bom indicativo para a validade desse modelo. Certo? A entropia total da energia escura é dada por essa expressãozinha daqui. Veja, mais uma vez, a fonte sumidouro de partícula mostra-se relevante para a maneira como a gente mede a entropia total. Certo? E aí vem a parte talvez mais importante do nosso trabalho, que são os vínculos termodinâmicos. Quando a gente estabelece a positividade da entropia, a gente obtém um novo vínculo termodinâmico, que é um vínculo extremamente sensível à introdução de uma fonte assumidora de partículas. Veja, pessoal, que o que a gente introduz é que agora o valor mínimo do parâmetro da equação de estado da energia escura é uma função exponencial do tempo. Certo? Se a gente tem uma fonte de partículas, ou seja, se o gama é maior do que zero, a gente tem um crescimento exponencial, os valores mínimos de ômega de A vão aumentando, divergem. E se a gente tem gama menor do que zero, ou seja, se a gente tem um sumidouro de partículas, a gente tem um decaimento exponencial. Os valores mínimos do parâmetro da equação de estado vão diminuindo, mas tem uma assíntota. E essa assíntota é muito importante. Mas antes vamos ver qual é o comportamento gráfico, né, desse vínculo aqui. Para gama maior do que zero, a gente tem esse camarada daí. Como vocês podem ver, é um clássico gráfico de crescimento exponencial. Certo? A gente tem o caso de μ igual a zero, e como vocês podem ver aqui, o potencial químico ainda é o responsável por estabelecer o intervalo que o parâmetro da equação de estado da energia escura vai entrar, ou seja, ainda é o potencial químico que vai dizer se ela entra no regime Fenton, se ela é constante cosmológica, se ela não entra no regime Fenton. Certo? Então, por isso que para μ igual a zero, a gente ainda recupera a constante cosmológica. Mas para o potencial químico positivo e negativo, a gente diverge do -1. A gente diverge da constante cosmológica, conforme o tempo passa. E isso, pessoal, é horrível. Por quê? Porque a constante cosmológica, apesar de ter o problema da constante cosmológica, ainda é a melhor explicação para a aceleração cósmica. Então a gente sempre tem que ter em mente em descrever modelos de energia escura que sejam tais que a constante cosmológica seja recuperada. Certo? Porém, nem tudo está perdido, porque quando o gama é menor do que zero, ou seja, quando há processos de destruição de partículas ocorrendo no fluido de energia escura, a gente tem uma convergência para a constante cosmológica independente do sinal do potencial químico e sem quebrar nenhuma lei da termodinâmica. E isso, pessoal, é muito paradigmático, porque veja só, quer a energia escura esteja no regime Fenton, que é o potencial químico negativo, quer a energia escura não esteja no regime Fenton, que é o potencial químico positivo, ela vai convergir para a constante cosmológica em algum momento. Certo? Isso é muito importante. E por que isso é importante não quebrar a segunda lei da termodinâmica? Porque quando a gente estuda viscosidade volular no contexto do universo como um todo, como eu disse, a geração de entropia do universo é nula. Consequentemente, só podem haver fontes de partículas. Não há destruição de partículas no fluido cosmológico justamente por conta da sua expansão adiabática, devido à segunda lei da termodinâmica. Consequentemente, não é permitido um comportamento típico de sumidouro de partículas. Certo? Só que no caso da energia escura, e por isso o modelo de Edison é tão importante, há geração de entropia. Certo? Se há geração de entropia, a gente não precisa se restringir somente à criação de partículas. Destruição de partículas também pode ocorrer, e como a gente pode ver aí, é mais provável que ocorra destruição de partículas do que criação de partículas no fluido de energia escura. Ou seja, se a gente tiver que apostar, é mais seguro colocar dinheiro em um sumidouro de partículas do que numa fonte. Certo? Acabou ou não acabou? Porque nosso modelo ainda não está completo.
tem uma pergunta que talvez seja a pergunta mais difícil, que talvez não seja respondida, que é: qual a natureza das partículas sendo criadas ou destruídas no fluido? Bem, levando em consideração que a gente não sabe qual é a natureza da energia escura, essa pergunta daqui torna-se muito complicada de ser respondida, certo? Quando eu estava no evento em Belo Horizonte, alguns juízes, não sei nem como é o nome do cara que vai avaliar o trabalho, os caras, não, dá para procurar soluções a partir da própria geometria do espaço e tempo, tal, mas ainda assim é algo muito no limbo, certo? Não dá pra gente saber dizer de cara qual é a natureza das partículas sendo criadas ou destruídas, porque a gente não sabe a natureza da energia escura, sabe? Outra pergunta é: qual é a forma assumida pelo termo gama? Ou seja, qual é a forma da fonte ou sumidouro? Ele é constante? Se for, para ser uma maravilha. Ele depende do fator de escala em alguma forma, em alguma ordem? Depende em primeira ordem, depende em segunda ordem? Como é que vai ser? Certo? Aí, o nosso trabalho, eu e Edson, nós queremos evoluir esse modelinho que eu apresentei aqui para vocês e considerar alguns cenários de energia escura com gamas específicos, certo? Gama constante, gama dependente de A em primeira ordem, tal. Outra pergunta que surge, que é muito importante, é: como podemos, se é que isso é possível, acoplar esse modelo de energia escura com matéria escura? Porque uma das respostas para essa primeira pergunta, qual a natureza das partículas sendo criadas ou destruídas no fluido, pode ser respondida a partir do acoplamento com matéria escura. Inclusive, pessoal, eu vou fazer aqui, não uma crítica ao meu trabalho, mas um comentário, que há muitos cosmólogos que procuram outras alternativas para explicar a aceleração do universo que não a energia escura. Tem um cara da CBPF, muito famoso, Mário Novello, que ele tem um livro inteiro sobre a eletrodinâmica não linear, que ele discorre sobre como outros processos podem gerar aceleração do universo sem a necessidade de uma energia escura, certo? Porém, eu nunca encontrei muitos trabalhos, para falar a verdade, que considerem isso a não ser trabalho de teoria de campos, certo? E outra pergunta que a gente tem é: como esse que talvez seja a mais fácil de se responder, a mais imediata de se responder, que a gente vai buscar responder, que é como este modelo se sai frente aos dados observacionais mais recentes. A gente pode ter um bom indicativo, porque levando em consideração que o nosso modelo recai ao modelo que Edson propôs no doutorado dele, e o modelo de Edson foi testado, certo? E se saiu bem frente aos dados observacionais, a gente pode supor que o nosso modelo vai se sair bem também. Porém, essas e outras coisas são cenas de um próximo capítulo, pessoal. E é isso aí. Pessoal, um aviso, depois das perguntas, vamos nos reunir aqui na frente para bater uma foto, beleza? E agora é o momento das perguntas de vocês, das suas dúvidas, para tirar com medeiros. Quem é o primeiro a fazer pergunta? Um de cada vez. Ali, ó. Há quanto tempo vocês estão nesse trabalho? Vai fazer 3 anos agora em julho. 3 anos. Eu lembro que eu fui no evento de Belo Horizonte, ele já estava pronto, vocês já tinham... Já, ele ficou pronto, eu acho que eu era bolsista da FACEP, eu acho que o modelo ficou pronto umas 2 semanas antes da gente apresentar o trabalho na FACEP, que eles pedem, né, em jornada de iniciação científica. Aí tanto que a apresentação que eu fiz na FACEP foi bem primitiva, algumas das equações eu não tinha nem chegado ainda, esses gráficos eu não tinha feito, por exemplo, certo? Mas isso foi, sei lá, junho de 2024. Para o evento em Belo Horizonte ele estava mais completo e foi evoluindo até chegar no artigo, que vai evoluir mais ainda, né, espero eu, mas essencialmente é o que a gente tem no momento. Mas foi essencialmente isso, 3 anos de pesquisa. Mas os 3 anos contando tudo, né? Contando tudo, só ela foi 2. Começando do zero até... Só isso mesmo, do zero. A iniciação científica toda foi 2 anos. Mas só modelando a energia escura, eu acho que foi de janeiro de 2024 até julho. Coisa assim. Outra pergunta? Outras perguntas? Pedro, Diga. tá. Você falou que você estuda basicamente fenômenos, né? E o como. Mas assim, não dá para deixar de achar curioso você estudar algo que pouco se sabe. Tipo,
sei lá, quando você está estudando mecânica quântica, essas coisas, você sabe que aquilo existe de alguma forma, tem um formato ali, mas como é você estudar algo que Você não vê, né? é tão misterioso assim, é tão incerto? É a vida, né? Fenomenologia. Às vezes você não tem muita escolha. Assim, pelo menos com dados observacionais, assim, a gente não consegue enxergar a energia escura, o adjetivo escura, não é porque ela é preta, né? Porque ela não interage com a luz, e a gente não consegue enxergar. Certo? Matéria escura a gente também não consegue enxergar. Mas, assim, se a gente for parar para pensar, a gente consegue também ver um elétron, certo? Uma nuvem de probabilidade e tal, enfim. Mas é isso, né? A vida, fazer o quê? Fazer o quê? É o que a gente tem pra hoje, né? Outras perguntas, pessoal? Outra dúvida? Então acho que terminamos por aqui. Mais uma vez uma salva de palmas para Medeiros.